Sobre economia, porque a Câmara dos Deputados recebeu nesta semana o texto do novo arcabouço fiscal do governo que vai substituir o teto de gastos. A proposta mais flexível pretende limitar as despesas do governo a 70% das receitas apuradas no ano anterior para manter o controle fiscal sem prejudicar áreas sensíveis como a saúde, a educação. E o Jornal da Manhã conversa agora com o professor da Escola de Economia da FGV de São Paulo, Rogério Morico. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bom, professor, quando o texto chegou ao Congresso, a gente teve a informação de que pelo menos 13 áreas devem ficar de fora do novo arcabouço fiscal, como o pagamento de precatórios e outros itens. E o Congresso Nacional já vem a possibilidade até mesmo de ampliar esse escopo. O senhor acha isso negativo? O senhor acha que o arcabouço não deveria abrir muitas exceções ou nenhuma exceção, professor? Eu acho que quando você começa, a colocar exceções em regras, como é o arcabouço fiscal, começa a abrir margem exatamente para esse tipo de questionamento, porque você não ampliar para outros setores, para outro tipo de despesa, que é o que provavelmente o parlamento vai agora discutir. Então, o ideal seria que você não tivesse nenhuma exceção a esse aumento de gastos, ficasse exatamente limitados todos os gastos a 70% do crescimento das receitas, exatamente para evitar esse tipo de margem que começa a surgir no âmbito do Congresso e vai dificultar a tramitação aí do projeto, Então, o ideal seria que você não tivesse, fosse uma regra única para todo mundo. À medida que você começa a criar exceções, começa a haver uma margem aí de discussão, interesses da própria base de apoio do governo em ampliar essas exceções. E, professor, o texto não prevê que o não cumprimento de metas, não prevê punições para o não cumprimento de metas estipuladas no próprio arcabouço. O que isso significa? Isso é um retrocesso, tá? O artigo 7º do arcabouço, do projeto, ele modifica o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, que é um marco de avanço que nós tivemos e que já está aí há mais de 23 anos, E ele, ao modificar, ele flexibiliza, ele excetua a União dessa regra ali no artigo 1º, cria ali margens mais confortáveis para, se o governo não cumprir, o presidente apenas não cumprir a meta de primário, o presidente apenas envia uma mensagem, ao Congresso, uma espécie de carta aberta, eles quiseram um pouco copiar aquilo que ocorre no regime de metas de inflação, mas obviamente a coisa é bem diferente, Porque em responsabilidade fiscal você está lidando diretamente com dinheiro público e o passado mostrou que já tivemos aí problemas graves em relação a isso, a descumprimento de leis e de regras que tiveram inclusive punições. E eu acho que há um agravante nisso, que num primeiro momento você excetua a união dessa lei, desse artigo, mas obviamente no dia seguinte, se isso for aprovado, estados e municípios vão entrar no judiciário querendo o mesmo direito, quer dizer, você piora a qualidade institucional da responsabilidade fiscal do país que tem aí desde 2000. Professor Rogério, na sequência a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Rogério, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Professor, se o senhor pudesse destacar um ponto frágil nesse texto apresentado, qual seria? Onde há uma lacuna que o Congresso pode se debruçar e melhorar esse projeto apresentado? Eu acho que eles podem melhorar exatamente assim. O ideal seria, em primeiro lugar, acabar com essas exceções, Eu acho que isso seria um avanço significativo. E eu acho que o Congresso poderia remover esse artigo 7 ou modificá-lo inteiramente e voltar ao que é mesmo o que vale da Lei de Responsabilidade Fiscal para as 3 esferas, Estados, União e municípios, Então, eu acho que o arcabouço, da forma como ele está montado, eu já acho ele inferior ao que a gente tinha de teto de gastos do ponto de vista fiscal, mas ok, pelo menos um direcionamento do que a gente tem aí, dado que não tínhamos nada até então, mas eu acho que o Congresso poderia aprimorar em 2 dimensões. Eu acho que acabar com as exceções e remover
essa flexibilização que a gente tem do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, com muitos economistas que nós estamos conversando nesses últimos dias, claro que todos falam que o governo deveria sinalizar o controle das despesas públicas. Isso deve estar ou deveria estar dentro do texto do arcabouço ou essa é uma discussão paralela que o governo deveria sinalizar principalmente ao mercado? Eu acho que esse arcabouço, a forma como ele foi montado, é um arcabouço para ampliar gastos, ele não é um arcabouço para conter gastos, né? O patamar mínimo de crescimento da despesa é de 0,6% em termos reais, quer dizer, quem está fazendo isso não está preocupado em controlar gastos, né? Então não há uma preocupação nessa direção. Em nenhum momento nós vimos até agora nesse governo, e já ficou claro desde a PEC da transição, que eles não têm uma preocupação em controle de gastos, né? Na verdade, a visão deste governo é realmente de ampliação de gastos e financiar isso via aumento de receitas, né? A gente já vê o Ministério da Fazenda aí caçando receita em várias dimensões, né? Algumas até que tiveram um impacto negativo junto à sociedade, tiveram que reverter. Mas é um sentido claro de que não há um horizonte, vamos fazer uma reforma administrativa, vamos aumentar a eficiência do Estado. Isso, nesse momento, nesse governo, não está sendo colocado em questão. E também, professor, mercado financeiro, economistas, investidores ficam muito inseguros enquanto o texto não é aprovado, não é finalizado. Na prática, eu gostaria de saber o que pode mudar a partir da sanção do arcabouço, quais setores devem sentir mais os efeitos? Eu acho que quando você tiver o arcabouço aprovado, né, você tira da frente uma incerteza que é exatamente de como é que vai ficar o projeto final, né? Enquanto ele está tramitando dentro do Congresso, ali nas comissões e no próprio plenário, há a possibilidade de você ter modificações. E pode ocorrer modificações para o lado pior da história, né? Quer dizer, sempre há a possibilidade disso. Então, isso embute uma incerteza dentro do mercado e dos analistas que leva a essa preocupação, que, obviamente, no momento que você tiver aprovado o arcabouço definitivamente, essa nuvem ela se dissipa, né? Esse problema ele acaba sendo deixado para trás. Aí, a minha visão é que é possível, né, de que o mercado faça uma leitura positiva em um primeiro momento com a aprovação definitiva, né? Embora boa parte daquilo que já vai ser aprovado já está embutido nos preços que são praticados nos ativos do mercado financeiro. Estamos conversando com o professor Rogério Mori, da Escola de Economia da FGV de São Paulo. Pergunta de Nelson Kobayashi. Você, Nelson. Professor, a minha pergunta é em relação àquela expectativa de se zerar o déficit de um ano para o outro, desse ano para o ano que vem. Já em 2024, a gente ter um déficit equilibrado, na verdade, sem déficit, né? Essa previsão é factível? É possível que isso aconteça sem que a gente prejudique a nossa economia, sem que a gente tenha inflação, sem que a gente tenha um super arrecadamento, taxação, aumento excessivo de tributos? Isso é possível? Eu acredito que esse ano a gente vai ter uma surpresa um pouco positiva, porque eu acho que a inflação e o crescimento que a gente vai ter em 2023, eles são superiores àquilo que está previsto no próprio orçamento do ano passado. Acho que foi subestimado o crescimento, acho que a gente vai crescer 1,5%, muita gente está falando em 1%, mas eu acho que a economia brasileira ainda tem um impulso que vem do ano passado, nós tivemos uma boa safra, então acho que a gente tem um excedente de arrecadação em relação ao que estava previsto no orçamento esse ano, que vai ajudar um pouco em 2023. Para 2024 não tem jeito, aí nós vamos ter que aumentar a arrecadação, isso já está claro na cabeça do governo, já está claro na cabeça do Ministério da Fazenda e onde eles vão atrás. O que eles, obviamente, qual é o tipo de tributação que eles estão perseguindo, né? Que é o que a gente vê mais diretamente dentro do Ministério. Tributação indireta, né? Obviamente, estão atrás de PIS e COFINS, né? Já se entrou em rediscussão o próprio ICMS para os estados, tudo isso daí são tributos indiretos que vão impactar diretamente no preço dos produtos e no preço para o consumidor. Quer dizer, a gente tem aí um potencial de aumento de preço por aumento de alíquota de imposto indireto, o que pode retardar um pouco a queda da inflação nesse ano e no ano que vem, tá? Então, assim, é algo que vai impactar, se de fato for perseguida essa agenda, como está sendo colocado, isso pode
entrar aí um quadro de que a inflação não caia tão rapidamente. Ô professor, mas o aumento da arrecadação também tem a ver com o aquecimento econômico, as pessoas consomem mais, a economia gira mais, né? Qual é a previsão, a projeção para esse segundo semestre? O segundo semestre é sempre mais aquecido normalmente do que o primeiro, né? Apesar dessa situação totalmente diferente que o mundo inteiro está vivendo, com as pressões inflacionárias, guerra na Ucrânia e tudo mais. De que forma é possível esperar um reaquecimento da economia, não só nesse segundo semestre, mas também no começo de 2024, para que a arrecadação, consequentemente, aumente dessa maneira? Eu acho que a gente tem uma perspectiva positiva desse lado, né? O Brasil, ele está mais adiantado no ciclo de juros do que o resto do mundo, né? Enquanto o Banco Central americano e o Banco Central Europeu e o próprio Banco da Inglaterra ainda estão subindo juros, o Brasil já deixou isso para trás. O que nós já estamos discutindo é em que momento a taxa de juros vai cair. E para que isso ocorra, nós temos que ter, de fato, um quadro de inflação de inflação em queda mais consolidado. Eu acredito que para o segundo semestre a gente possa ter uma queda de juros e isso vai ajudar a economia a ir mais para o final do segundo semestre e no começo do ano que vem. Então, assim, nós já estamos num ponto um pouco mais adiantado do que o resto do mundo. Enquanto o resto do mundo está em juros altos, os Estados Unidos muito provavelmente vai entrar numa recessão ainda no final desse ano, nós já estamos deixando esse quadro para trás, né? Nós já estamos em outro momento do ciclo, até porque o Banco Central do Brasil foi muito mais proativo do que o Banco Central norte-americano no combate à inflação. Falando nisso, então, nessas últimas horas, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, em evento em Londres, voltou a se defender das críticas com relação à taxa de juros no país, a Selic em 13,75%. Dessa vez, inclusive, críticas feitas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os juros são altos no Brasil, professor, devem mudar a qual custo? E também o presidente do BC volta a defender e destacar a importância de o Banco Central ter autonomia e ser independente. O senhor acha que essa autonomia pode estar ameaçada? Ela é fundamental realmente? É fundamental. Eu acho muito importante um Banco Central independente. Isso é consolidado na literatura em economia, na pesquisa acadêmica, de que bancos centrais independentes eles contribuem para patamares de inflação mais baixa. Isso daí já é algo consagrado. Eu acho que foi um avanço institucional no Brasil que nós temos aí que persistir na sua manutenção. O que me preocupa um pouco é que nós temos o mandato do presidente Roberto Campos Neto vai acabar e o governo vai indicar um outro presidente. Eu acho que até por isso mesmo eles pararam um pouco com esse ataque ao Banco Central independente nesse momento, porque nós teremos uma substituição da equipe e da diretriz de política monetária daqui para frente. Aí as coisas podem ficar um pouco diferentes em relação a isso. Então, eu acho que nesse momento é muito bom, o Banco Central tem se defendido bem, né, e lutado para evitar uma agenda inflacionária, né? Olha o que nós temos na Argentina aqui do nosso lado, olha a Turquia, o que aconteceu com experiências de baixar os juros a toque de caixa. Então, nós já tivemos um passado inflacionário muito nocivo para a nossa economia e nós temos que evitar isso a qualquer custo, né? A inflação é algo extremamente perverso e perverso para as camadas mais baixas da população brasileira. E as críticas de Pacheco e Lula sobre o valor da taxa de juros? A taxa de juros ela está nesse patamar, obviamente, porque a inflação subiu, né? E ela ainda está persistente. Nós ainda estamos rodando com uma inflação que está na casa dos 6%, aí, acima disso até. Ela deve cair em 12 meses, um pouco mais para o final do ano, devemos fechar um pouco abaixo disso, né? Ela vai fazer um vale agora no meio do ano, porque tivemos aquelas desonerações no meio do ano passado, isso gera um efeito estatístico e que essa queda pode até aprofundar as críticas que o pessoal vai fazer em relação ao nível da taxa de juros brasileira, mas aí é importante observar a dinâmica da inflação e se de fato ela vai convergir para um patamar mais baixo na casa dos 3% no ano que vem, né? Então, é algo que nós temos que ver e a taxa de juros nesse patamar, obviamente, é o que tem que ser. Assim, me surpreende um pouco até essas críticas, porque no primeiro mandato do governo Lula, ela só caiu abaixo desse patamar no final do governo Lula. Se você retroceder de 2003 a 2006, ela ficou acima, bem acima desse patamar, chegou a mais de 26,5%, com uma taxa de juros real
na média de 9% ao ano. Então, assim, são críticas absolutamente infundadas dentro de um regime de metas de inflação com o Banco Central independente. Kobayashi, mais uma pergunta? Professor, a gente viu aí nos últimos dias um movimento do governo para abaixar a taxa de juros do crédito rotativo, né, do cartão de crédito, por exemplo. Como isso pode impactar nesse cenário todo a respeito? Isso impacta também na política do Banco Central? Isso impacta na inflação? Qual é o impacto que isso gera para o cidadão de forma geral? A diminuição pelo governo do crédito rotativo. Olha só, do ponto de vista do cidadão, ela acaba sendo, obviamente, positiva, né? Se você baixa a taxa de juros dessa modalidade, ela acaba ajudando. Agora, eventualmente, um aquecimento que você tenha derivado disso, ele pode, mais uma vez, retardar um pouco o processo de queda da inflação. Uma atividade econômica mais aquecida, ela diminui, né? O processo de queda da inflação, né? A dinâmica dos preços tende a ficar um pouco mais aquecida também nesse processo e pode retardar a queda da taxa de juros, sim, né? Então, numa dimensão é bom para as pessoas, mas noutra dimensão pode atrapalhar um pouco o desenho da política monetária do Banco Central. Professor Rogério Mori, da Escola de Economia da FGV aqui de São Paulo, como sempre, professor, muito obrigado pela gentileza, um bom fim de semana, até a próxima. Igualmente, obrigado. Até a próxima. Até 9h40.